Olá, meu nome é Ana Clara Portela, estou no 8º ano e eu ganhei uma bolsa de iniciação científica por meio da Feira Consciência. E nessa bolsa eu estudei sequências numéricas e a lei de Titius-Bode, pela orientação do professor Lucas Antônio Caritá, por meio do IFSP Campus São José dos Campos. Objetivo. Esse projeto tem como objetivo estudar sequências numéricas finitas e infinitas e aludir à lei de Titius-Bode, desde sua concepção até as aplicações modernas. Metodologia. Foram fornecidos materiais didáticos sobre sequências matemáticas em nível de ensino médio, para o estudante aprender e se familiarizar com o assunto e realizar um estudo dirigido. Foram realizadas reuniões semanais com o orientador por videoconferência, com o intuito de direcionar os estudos, além de ajudar na interpretação do conteúdo estudado, bem como sanar as eventuais dúvidas que surgiram. Foi proposta a construção da sequência que leva o nome de Titius-Bode e a articulação com o que é observado na realidade da astronomia. Foram apresentados fundamentos básicos da astronomia em forma de seminários de estudo dirigido, para a associação entre a teoria e a realidade observada. Sequências. Abrimos a iniciação científica com o estudo sobre conjuntos numéricos. N para naturais, E para as inteiras, Q para racionais, R para reais, etc. Na linguagem cotidiana, a palavra sequência indica uma sucessão de coisas em uma determinada ordem, cronológica, de tamanho ou lógica. Por exemplo, já na linguagem matemática, o termo sequência é comumente utilizado para indicar uma sucessão de objetos em determinados conjuntos, os quais podem ser numéricos. A ordenação desses objetos é determinada por uma lei ou função. Os termos de uma sequência são representados por uma letra minúscula e um índice. Por exemplo, A1, A2 e A3. As mesmas podem ser finitas ou infinitas e recursivas ou não recursivas. A lei da formação da sequência é o padrão que ela segue. Por exemplo, 2, 4, 6, 8. Segue o padrão AN igual a N vezes 2, que podemos definir o enésimo termo ou uma sequência inteira com essa lei. Progressões aritméticas. Primeiro, estudamos progressões aritméticas, PA, que são sequências que seguem um padrão aritmético. Ou seja, elas seguem somando uma constante que chamamos de razão e representamos com um R. Além disso, elas podem ser crescentes, decrescentes ou constantes. E todos os termos da PA podem ser encontrados a partir do termo geral, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Podemos também obter a soma dos N primeiros termos de uma PA pela seguinte fórmula: SN igual a A1 mais AN vezes N, dividido por 2. Progressões geométricas. Depois estudamos as progressões geométricas, PG, que são muito parecidas com as PAs, só que seguem um padrão geométrico e não aritmético. As PGs também possuem razão, porém representada pela letra Q, pois é extraída do quociente entre dois termos consecutivos. PGs também podem ser crescentes, decrescentes ou constantes. A fórmula do termo geral é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. A soma dos N primeiros termos de uma PG é SN igual a A1 vezes 1 menos Q elevado a N dividido por 1 menos Q. Fundamentos da astronomia. Após o recesso de Natal e Ano Novo, iniciamos os estudos sobre a astronomia. A astronomia é a ciência que estuda os corpos e fenômenos celestes. Dividindo a palavra, podemos entender melhor. Astro, nome comum aos corpos celestes, como estrelas, cometas, satélites, planetas, etc. E nomia, sufixo nominal de origem grega que exprime regras e leis. A astronomia estuda os astros com base nas regras e leis matemáticas, físicas, biológicas e químicas. Muitos anos antes de Cristo, os povos suméricos, babilônicos, egípcios e maias já estudavam os movimentos de estrelas e astros, utilizando os tais conhecimentos para plantar e colher. Mapas celestes, calendários, estações do ano
foram definidas a partir de conhecimentos astronômicos, como localização de corpos celestes, movimentos do Sol, da Terra e da Lua. A invenção do telescópio por Galileu Galilei no século XVII revolucionou a astronomia, pois, com tal tecnologia, é possível identificar planetas, satélites, estrelas e etc. Subdivisões da astronomia. Na astronomia, existem as subdivisões. A astrobiologia estuda a evolução dos sistemas biológicos do universo. A astrofísica, que estuda as propriedades físicas dos corpos celestes. A astronomia planetária, que estuda os sistemas planetários com ênfase no sistema solar, entre outras. Medidas astronômicas. Quando medimos algo na astronomia, precisamos de formas e medidas diferentes que quilômetros, metros e centímetros, pois são medidas desproporcionais para o espaço. Seria como medir uma viagem de São Paulo ao Maranhão em milímetros. Então, usamos medidas como anos-luz, que consistem na distância em que a luz percorre em um ano. Por exemplo, a Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Isso quer dizer que a luz demora 100 mil anos para percorrer o diâmetro da nossa galáxia. O parsec consiste em 3,5 anos-luz. Então, por exemplo, o diâmetro da Via Láctea é de 32 mil parsec. Já a unidade astronômica, o A, são 150 milhões de quilômetros, número inspirado na distância da Terra ao Sol. Sistema Solar. O Sistema Solar é constituído por 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nome de deuses gregos: Júpiter, Zeus, Afrodite, Vênus, etc. E uma estrela, o Sol, que é uma esfera de gás e é a fonte de calor e luz para o Sistema Solar. Lei de Titius-Bode. Logo, aprendemos uma sequência especial que tem um aspecto muito interessante. A sequência é assim: A1 é igual a 0, A2 é igual a 3, a N é igual a 3 vezes 2 elevado a N menos 2, para N maior que 2. Isto é, A1 é igual a 0, A2 é igual a 3, A3 é igual a 6, A4 é igual a 12, A5 é igual a 24, A6 é igual a 48, A7 é igual a 96, A8 é igual a 192, A9 é igual a 384 e A10 é igual a 768. Então, adicionamos 4 a cada elemento da sequência. 4, 7, 10, 16, 28, 52, 100, 196, 388, 772. E, finalmente, dividimos por 10. 0,4, 0,7, 1, 1,6, 2,8, 5,2, 10, 19,6, 38,8 e 77,2. Os termos da sequência obtida apresentam as distâncias aproximadas dos planetas ao Sol, em unidade astronômica. Na tabela, a gente vê os planetas do Sistema Solar, a distância observada em unidade astronômica e a lei de Titius-Bode. Observe a semelhança. E o mais interessante é que essa sequência também funciona para alguns outros planetas de outras estrelas. Tal sequência foi desenvolvida em 1766 por Johann Daniel Tietz, 1729 e 1796, mais conhecido pelo seu nome latinizado Titius. Pronuncia Titius. É muito divulgada pelo astrônomo alemão John Elert Bode, 1747-1826, diretor do Observatório de Berlim, que acabou definindo a sequência final, que hoje conhecemos como Lei de Titius-Bode. Referências: Matemática Multimídia, a sequência de Titius-Bode, série Problemas e Solução 2020. Joanir Souza, Matemática Ensino Médio, FTD 2021. Obrigada.